prova concreta da evolução da humanidade. Somos hoje muito mais pacíficos. A guerra nos causa horror. Não admitimos mais escravidão nem injustiça. Diferenças sociais. No Terceira Revelação de hoje, você vai conhecer como o Espiritismo entende os desafios sociais. Quem nos fala sobre este assunto é Gésler West, da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, a ABRAD. Cada espírito está em uma faixa evolutiva, com as suas características, com as suas capacidades. Isso gera uma variação na caminhada. Mas é bom ressaltar que isso não significa que obrigatoriamente tem que se ter miséria no planeta Terra. Você vai conhecer também a história de Mariana, que tem síndrome de Down e foi bicampeã mundial de ginástica olímpica. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Junto com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. A partir de hoje, no último programa de cada mês, o Terceira Revelação vai trazer para você uma história emocionante. A ideia é mostrar como aprender com situações difíceis do dia a dia. São heróis do cotidiano, pessoas que às vezes nem notamos, mas que são exemplos de coragem e que são inspiradoras. Hoje você vai conhecer Mariana. Ela foi campeã mundial de ginástica olímpica e atualmente dá aula de artes para crianças em Brasília. Mesmo com o sucesso, sofreu preconceito e discriminação. Confira agora a estreia do quadro Lição de Vida. Com 29 anos. Tinha 2 filhos, um de 2 anos, um de 1, quando ela nasceu. O problema maior na minha cabeça foi exatamente sobre o preconceito. Fazer preconceito comigo, chegar perto de mim e falar assim, nossa, essa aí tem Down, que Down passa doença para outra pessoa. Não, nada disso. Esse tipo de preconceito comigo, para mim foi difícil. Eu passei uns 5 anos numa peleja que, assim, escolas todas, para você dizer assim, eu procurei em uma semana 27 escolas e recebi 27 nãos. Fechava a porta na minha frente, na frente da minha mãe. O melhor para mim que era estudar, ser uma pessoa normal como as outras pessoas. Aí eu falei assim, eu vou lá no Santo Antônio. E eu tive a felicidade de ser muito bem atendida e foi por isso que ela foi estudar no Colégio Santo Antônio. A mesma coisa aconteceu com a Mackenzie. E aí um dia a diretora me perguntou, falou assim, por que a Mariana não está estudando aqui? Eu falei, a senhora aceita? Eu levei um susto, né? Porque ela não ia continuar o ensino médio. Aí porque eu falei, poxa, vou fazer o quê? Lá vou eu pelejar de novo, levar outros nãos? Mas eu vi que já tinha mudado um pouco a cabeça, né? Mariana via as meninas de balé, tinha muita vontade de dançar balé. Eu levei a Mariana para dançar balé, comprei a roupa, entrei como se ela fosse, como deveria ser, com direito. E quando passou a primeira aula, a professora saiu na porta e falou, quem é a mãe dessa criança aqui? Ela estava saindo assim, aquele toquinho. Aí eu me identifiquei e ela disse, eu não aceito criança com síndrome de Down. Então eu resolvi colocá-la na ginástica olímpica, mas jamais com a pretensão de que ela fosse uma ginasta. Quando eu tinha 15 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui bicampeã mundial. Minha mãe nem sabia que ia subir no pódio. Quando eu subi, a primeira coisa que minha mãe, meu Deus, foi Deus que, quando minha mãe olhou para mim, pronto.
Minha mãe ficou, balançou bandeira, fez escândalo, tirou foto. Fiquei tudo feliz. Quando a Mariana chegou em São Paulo, o ginásio todo gritava pela Mariana. Foi uma ovação, assim, foi muito emocionante. Veja, eu tenho 3, eu falei, a única que me deu essa alegria foi ela, porque ela foi muito mais do que eu esperava. Eu jamais esperei que ela chegasse nisso. Todas as pessoas, assim, chegavam perto de mim, nossa, uma deficiente que vira campeã. Aí eu pensei, gente, não acredito que eu tô sendo vencedora como eu cheguei. Ela só foi o bem. Não teve nada de ruim, foi tudo muito bom, graças a Deus. Um mundo em que tudo parece estar por fazer: violência, fome, miséria, pobreza. O Espiritismo não apenas explica as desigualdades sociais, como também oferece propostas de solução. Nós vamos conhecer melhor essas propostas conversando com Gessler Carlos West, que é da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Gessler, então vamos começar pelo básico. Como é que o Espiritismo explica essas desigualdades, tantas diferenças sociais? O Espiritismo, ele, como um dos seus princípios básicos, ele tem a evolução. Então, os espíritos são criados simples e ignorantes e começa todo um processo evolutivo. Com isto, cada espírito está em uma faixa evolutiva, com as suas características, com as suas capacidades. Isso gera uma variação na caminhada. Mas é bom ressaltar que isso não significa que obrigatoriamente tem que se ter miséria no planeta Terra. A miséria é filha do egoísmo e não por um processo de evolução. Poderíamos sim evoluir dentro desses princípios espíritas, na ótica espírita, sem que a miséria fizesse parte da necessidade evolutiva de um espírito. Gessler, para que fique bem claro, para que as pessoas não confundam, não significa dizer em momento algum que uma pessoa que é milionária é mais evoluída do que uma pessoa que passa fome. De jeito nenhum. Não são tem oportunidades, nada a ver. Exatamente, são oportunidades em uma encarnação, são tarefas que cada um tem em uma encarnação para desempenhar bem a sua tarefa enquanto esteja naquela condição. Nem o milionário, nem o miserável são sinônimos de evolução ou menos evolução. São vivências que o espírito está passando diante de uma realidade de necessidade evolutiva. Mas eu volto a destacar, como Jesus falou, a miséria em si, a miséria não obrigatoriamente teria que existir no planeta Terra para o processo evolutivo. Se a miséria existe, eu não falo da pobreza, mas se a miséria existe, é porque ela é consequência direta do egoísmo humano. Bom, e que caminhos nós temos para tentar corrigir essas desigualdades sociais? Há caminhos do ponto de vista de plano espiritual, dentro do espiritismo? Há esse apontar de caminho? Sem dúvidas. E o primeiro passo, eu diria que é a coragem no primeiro passo, no que se refere a aplicar aquilo que acreditamos enquanto religiosos. No último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos deu que no Brasil, 90% da população tem Jesus como referência. Como é que um país que tem Jesus e 90% da população como referência, que tem terras férteis, rios e mares, permite-se ter quase 30 milhões de miseráveis? São porque as pessoas que dizem que estão seguindo Jesus, ou que dizem serem pessoas do bem, não estão sendo coerentes nas atitudes. Agora, quando você diz que essas pessoas que dizem que têm Jesus no coração, Jesus como enfim, caminho de vida, quando você diz que essas pessoas não estão sendo coerentes, do ponto de vista do espiritismo, o que seria ser coerente? O que é que a doutrina espírita, ou o catolicismo, ou o protestantismo se baseia em Jesus? Se 90% da população tem Jesus como referência, o que foi que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem tivesse dúvida, ele ainda reprisou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vá e dá o que tem. Não no sentido de ficar sem nada, mas no sentido de tornar aquilo algo que produza, que gere emprego, que gere condição humana, promoção humana, condição de ética de uma vivência maior no campo social. Bom, estamos falando aqui do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista governamental, como é que isso deveria se dar? As esferas públicas têm como obrigação o bem-estar social. Para que isso ocorra, a população tem a obrigação de bem escolher os seus dirigentes, como também fiscalizar aquilo que está acontecendo.
Infelizmente, com estatísticas brasileiras, com 2 anos após uma eleição, menos de 30% das pessoas se lembram em quem votou. Se não lembra em quem votou, muito menos como monitorar o andamento daquele seu dirigente ou político escolhido. Então, temos que ter uma conscientização de cidadania, de fraternidade como um todo. O discurso do bem ao próximo tem que tem que se tornar prático, tem que se tornar algo em ação proativa no que se refere à melhoria da sociedade. O homem público tem a obrigação do bem-estar social. O homem público tem que ver aquilo como um sacerdócio de bem servir a comunidade. Gessler, na questão, ainda falando da pobreza, há outros aspectos nessa desigualdade, mas ainda falando de pobreza, de fome, de miséria, uma solução utópica, por exemplo, se pegasse hoje toda a riqueza do mundo e dividisse, vamos tentar equiparar, tentar igualar um pouco, resolveria o problema? Não, porque, como eu falei anteriormente, na nossa percepção, as variações evolutivas são grandes. Então, se pega 2 pessoas hoje, A e B, e dermos R$100 para cada uma, em 3, 4 meses, a realidade já é outra. Uma vai beber muito, uma vai gastar em festas, a outra vai poupar, a outra vai investir na educação, e 2, 3 anos depois já estarão de novo com discrepâncias em termos de diferenciações sociais. Não é uma questão material pura e simplesmente. Não é matéria pura e simplesmente. Temos que investir em 2 aspectos. O aspecto educacional e o aspecto de uma melhor formação espiritual, que não significa que obrigatoriamente seja uma religião A ou B, mas princípios espirituais que darão um patamar ético para uma sustentação educacional. Aí sim, teremos algo, mesmo que não seja todo mundo igual a igual, mas teremos patamares mínimos de dignidade humana, em que a pessoa pode olhar e falar, eu sou um ser humano, sou tratado como ser humano, e não no campo da miséria. Essa questão da violência, como é que se faz para tentar resolver? Há áreas que são extremamente violentas, outras, enfim, que é um pouco mais tranquilo, se vive com alguma tranquilidade, enfim. Também passa por essa questão evolutiva? Também. A violência, ela tem várias origens, né? Uma, consequentemente, lógico, que é onde se tem grandes discrepâncias sociais, onde se tem situações em que o ser humano não é suficientemente valorizado, a violência tende a crescer. Agora, a violência também tem a questão do nível evolutivo de cada espírito. Nós somos espíritos encarnados, reencarnados, e cada um traz o seu perfil psicológico, o seu perfil de consciência num processo evolutivo. Quem foi A? Quem foi B? Quem foi C? Como é que ele se comportou, como ele se preparou em vivências passadas? Como ele está enfrentando novas situações nessa realidade? A violência em si tem um leque muito grande. Uma das causas, com certeza, é a discrepância social, mas tem a violência oriunda da falta de um processo educacional e espiritual mais profundo na nossa sociedade. Gessler, nós vamos voltar a falar sobre violência, mas depois de uma rápida pausa, um intervalo, e nós já voltamos. Sons de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Vista sobre Espiritismo e Desafios Sociais. Quem está aqui conosco é Gessler Carlos West, da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Gessler, a impressão que a gente tem no dia a dia, lendo os noticiários, enfim, vendo televisão, é que a violência está aumentando. E há uma sensação de medo, enfim, quase uma certa paranoia com relação à proteção. Essa é a sensação que a gente tem hoje. A violência, de fato, está aumentando? Eu não diria aumentando, eu diria que nós estamos numa fase difícil de transição planetária e diria que, por N razões, até pela própria divulgação, a violência dá a entender que cresceu. Mas se nós analisarmos com calma, tudo isso que ocorre hoje já ocorria antes, em escalas menores, porque a realidade social era outra. Há 2000 anos atrás, as pessoas iam no Rio bater palmas para ver os animais comendo os cristãos nas arenas.
Hoje, por mais violência que nós venhamos assistir na televisão ou na mídia, não dá para admitir que o Maracanã fique com 100, 200 mil pessoas aplaudindo os leões comendo seres humanos no gramado. Então, houve uma evolução, está havendo uma evolução, mas a gente estamos em níveis muito aquém daquilo que poderíamos estar diante das lições de fraternidade que já tivemos na história da civilização. Quando a gente fala de drogas, me parece que há também uma evolução no que diz respeito à produção de novos tipos de drogas a cada momento. É em comprimido, é injetável, é de todo tipo. E como é que se lida com essa questão? Qual é a visão espírita desse momento no que diz respeito às drogas? A tecnologia, ela por si só é amoral. Você pode usar um avião para levar passageiros, para levar médicos, para salvar vidas, como joga bombas. Com o avanço tecnológico, outras realidades aconteceram, as próprias chegadas das drogas em comprimidos, etc. e tal. Tudo isto ainda é um reflexo do nível infantil, podemos dizer assim, espiritual que nós nos encontramos. Para o maior combate às drogas, na ótica espírita, é o processo educacional, mas não só educacional de escolas, educacional familiar, educacional espiritual, educacional de se levar a criança princípios filosóficos, religiosos, que os pais tenham, que leve isso a sério, que cultive a prece e a oração, que cultive o estudo do evangelho no lar, ou mesmo de outra religião, mas que cultive isso no seio da família. A família bem sustentada e bem equilibrada é o maior contraponto ao crescimento da droga. E me parece que há sempre uma ligação muito estreita entre vários aspectos de desigualdade. Droga, violência, miséria, fome. Há uma interligação delicada e perigosa entre todos esses fatores. Sem dúvida, porque uma coisa que geralmente alimenta ou está por trás ou por dentro desses fatores é uma palavra chamada desesperança. Então, o jovem de hoje, quando perde a esperança, quando os adultos não conseguem lhe mostrar com claridade rumos mais iluminados, ele tende a uma desesperança e nessa desesperança tende a se filiar, poderíamos dizer assim, a um desses caminhos que não leva a nada, que depois vai levar a um arrependimento, a um remorso. Esses são efeitos de uma chaga maior. O Espírito Emmanuel já falava no Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Se nós ainda permitimos que isso aconteça, que tenha filhos que não tenham comida, que tenha filhos de Maria ou de João que não tem que se alimentar, que não tem acesso à escola, isso mostra o nosso egoísmo. Porque o filho de Maria e o filho de João têm a mesma dor e a mesma necessidade do meu e dos nossos filhos. Jéssica, será que começamos agora, muito recentemente, a nos aperceber e a nos arrependermos de problemas que provocamos à natureza, da depredação ambiental? E há uma visão espírita específica sobre esse problema? Sem dúvida. A chamada Mãe Terra está chorando, está sangrando, como dizem os ecologistas. E a visão espírita é que a Terra existe para nos dar as condições de vida nessa nossa transição evolutiva. E devemos tratá-la bem, com respeito. Devemos utilizar aquilo que é o necessário e não supérfluo, e não o excesso. E muitas vezes nós estamos tratando a Terra com excesso, mostrando a nossa ganância nesse sentido. É agredindo rios para construções e ganhar dinheiro com isso, é você poluindo todos os cantos. Tudo isto é um reflexo da nossa ganância para ter mais coisas materiais, prejudicando aquele berço que Deus nos deu, que é a terra, para que possamos viver bem, com tranquilidade, mas dentro do necessário. O nosso desafio é saber o que é o necessário, que a nossa tendência é extrapolar o necessário e aí agredir o nosso derredor. Por que esse é um desafio? Não é muito claro o que é essencial, o que é necessário, o que é básico para a nossa boa sobrevivência? Deveria ser. Mas eu me lembro agora do Chico Xavier, quando perguntaram algo parecido para ele, ele disse que quando Jesus ensinou a orar, falou pão nosso. Ele não falou pão com manteiga. Depois veio o pão, a manteiga, o queijo, o presunto, e começam em tantas coisas que a gente perde a noção do que é que vem a ser necessário. Nada contra o queijo nem a manteiga. Mas essa visão do necessário está em você não agredir ou tirar o que o próximo precisa. Quando o meu necessário começa a tirar do próximo o que é necessário para ele, o meu já deixou de ser necessário há muito tempo. Gostaria de terminar então pedindo que você deixasse para uma reflexão do telespectador em casa, uma mensagem ou uma frase a respeito desse assunto que nós tratamos. Eu sou muito otimista com os pés no chão, porque com a leitura espírita da vida, eu acredito no bem, acredito na mudança das coisas, acredito numa melhor condição social e espiritual para todos. Acredito que só depende de nós. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Já tem essa frase famosa na sociedade brasileira. E podemos aplicar essa frase
aqui e agora, melhorar tudo nesse sentido. As condições do homem, as condições sociais, da sociedade como um todo, as condições da terra em termos ambientais. Temos tudo para sermos felizes. Nós não somos felizes ainda por uma ingenuidade em alguns aspectos, por uma infantilidade em alguns aspectos e, principalmente, pela omissão do homem de bem. E a pergunta número 932 do Livro dos Espíritos deixa muito claro isso, quando Kardec questiona mais ou menos o porquê que os maus geralmente se sobrepõem aos bons. E a resposta é clara, pela omissão dos bons. Os maus, aqueles que são transitoriamente os maus, geralmente são mais audaciosos. E os bons, ou aqueles que dizem defender a bandeira do bem, geralmente são mais tímidos. Este é o nosso desafio. Gessler, muito obrigada pela essa entrevista. Obrigado. Esta mulher de ar distinto, de traje tão simples e que traz em sua companhia uma mocinha. Aonde ela vai? Vai ao encontro de uma família sofrida. Traz palavras consoladoras e o alimento necessário. O pai está no hospital e não consegue sustentar os filhos. Graças à boa senhora, as crianças não sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas haverá leite. Dali, a mulher vai ao hospital levar ao pai de família algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da esposa e dos filhos. Não perguntou qual a religião que professam, nem quais suas opiniões, pois considera todos os homens como seus irmãos. Para casa, diz para si mesma: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática do bem. Certa vez, um de seus protegidos reconheceu a rica senhora. Silêncio, disse ela, não diga a ninguém. Assim também falava Jesus, pois a verdadeira caridade não espera a recompensa. Essa história está em O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Não saiba a vossa mão esquerda que dá a mão direita. E é um exemplo de conduta espírita perante as desigualdades sociais. O espírito Emmanuel escreveu, pela psicografia de Chico Xavier, o livro 50 anos depois. Nele, você vai conhecer Célia, uma jovem que vence diversos desafios sem perder a confiança em Deus. É emocionante. Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Van Tuyl, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Editoras espíritas tiveram presença marcante em São Paulo na 19ª Bienal Internacional do Livro. A Bienal de São Paulo é a 4ª maior do mundo e esse ano contou com um público de 800 mil pessoas e 320 expositores. Entre eles, a Federação Espírita Brasileira, que junto com outras editoras espíritas, tinham um dos maiores estandes da feira, quase 500 metros quadrados. O estande contou com a presença de autores, espaço para crianças e centro de informações espíritas. O presidente da FEB, Nestor Mazotti, falou sobre a importância da divulgação do espiritismo. A doutrina espírita, a nosso ver, deve ser colocada ao alcance e a serviço de todas as pessoas indistintamente. E o livro já vem sendo colocado nas mais diversas livrarias, independentemente de serem espíritas ou não. E a Bienal, naturalmente, no momento em que se reúnem todas as livrarias, editoras, distribuidoras de livros, colocando
toda a produção gráfica à disposição de todas as pessoas, é justo que o livro espírita também seja colocado ao alcance de todas as pessoas interessadas em tomar conhecimento das mensagens que a doutrina espírita nos traz, dos seus esclarecimentos, enfim, colocar ao alcance de todas as pessoas o livro e a mensagem espírita. Nos envia a seguinte pergunta. Em O Livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos diz que não existe o diabo. Podemos entender, em relação à referência evangélica, Jesus foi tentado pelo diabo, uma alegoria da tradição bíblica. Mas Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, nos diz o seguinte: mesmo Jesus, o sábio por excelência, foi tentado. E ele pergunta: quem tentou Jesus afinal? Há uma contradição entre as palavras de Kardec e de Joana de Ângeles? Caro amigo, a contradição é apenas aparente. Porque Joana, ela fala apenas que Jesus foi tentado. E você pergunta, tentado por quem? Foi tentado pelos espíritos infelizes. A tentação dentro desse cenário aparece como a tentativa de um espírito infeliz de influenciar o indivíduo, levando-o ou à prática do mal, ou a um estado de intranquilidade e de insatisfação. Neste sentido, quando analisamos a tradição evangélica e vemos que um espírito se dirige a Jesus, pretendendo insuflá-lo a abandonar a sua missão para dar continuidade à conquista de um mundo transitório, recebe no Divino Amigo uma resposta serena de equilíbrio. O que Allan Kardec, por outro lado, nos esclarece em O Céu e o Inferno é quanto à não existência de um espírito, um demônio, um diabo, contrariando o sentido original da palavra daimon, que significava exclusivamente espíritos bons ou maus. Allan Kardec nos fala de que não existe um diabo como um espírito eternamente destinado à prática do mal. Por isso, não nos parece uma contradição o texto de Kardec e as palavras de Joana. Fazei aos homens tudo o que querias que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. O Espírito Fenelon nos dá a certeza e a lógica que a lei do amor se implantará um dia em nossos corações, porque ele nos afirma que não acreditemos no endurecimento do coração humano, pois o amor verdadeiro, malgrado ele cederá à lei do amor. Por quê? Temos na criatura humana a luz divina pela própria criação, porque Deus emana amor e Deus cria com amor, a certeza e a lógica que esta luz, que potencialmente está dentro de nós, um dia iluminará os nossos pensamentos, as nossas vontades, fazendo com que o amor verdadeiro vença e triunfa para a felicidade e o crescimento da humanidade. A certeza de um objetivo que atingiremos. O Terceira Revelação de hoje está terminando. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para nós. Nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Tenha uma semana cheia de felicidade e até o próximo programa.